Fala galera! Eu sou a Natália Magon, diretora-geral. Eu sou o Douglas Momesso, diretor de operações. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do ATG Cast e hoje a gente vai contar um pouquinho da história dos longos 25 anos da ATG Geradores. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados ilustres, né? São os fundadores dessa empresa e nós vamos começar o nosso ATG Cast conversando com eles. Solange e Carlos Magon. Oi Solange, bem-vinda. Oi, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estreando esse ATG Cast, né? E vamos contar um pouquinho da história da ATG, né? Dessa jornada longa aí. E vamos lá, né? E vamos nessa. Vamos nessa. E você, Carlos, como é que tá? Opa. Como é que você tá se sentindo? Como é que tá sendo a sua estreia aqui no ATG Cast? Nossa, tá sendo demais. Agradeço pelo convite e vamos aí nesse ATGCast. Nós que agradecemos a presença de vocês. Vamos começar a brincadeira então? Vamos lá, né? A gente quer saber um pouco de vocês, né? Quem são vocês? Quem é Solange? Quem é o Carlos? Da onde vocês vieram? Lá do começo, de quando eram crianças, os sonhos, as realizações. Como começou essa história? Bom, na verdade essa história começou há 34 anos atrás, quando ele bateu na porta lá da minha casa, né? Na porta da sua Na casa? minha casa. Não, eu estava internado. Você estava internado, Pra cara? me visitar. Eu estava doente. Tá ficando boa essa história, né, Thalia? E tá doente até hoje, né? Não sarei ainda. Então, a gente se conheceu há 34 anos, né? Eu era uma criança, eu tinha 16 anos e nós casamos. Eu morava no interior e a gente casou, veio pra cidade grande e aí começou a nossa história. E o que vocês faziam antes de ter a ATG? Viviam do quê? Já trabalhavam? Ou a ATG começou já do nada? Eu não trabalhava. Aqui, quando nós casamos, eu era dona de casa, cuidava da Natália, que era pequenininha, da Amanda. E o Carlos trabalhava com gerador já, né, Carlos? Já comecei em 84, quando eu vim para São Bernardo Trabalhar com gerador. trabalhar com gerador. Sempre gostou desse ramo de eletrotécnica, gerador. Ah, Já começou a brincadeira por aí. Comecei em 84, aí foi indo e em 99 a gente abriu a ATG. Legal. E o que vocês estavam fazendo quando decidiram empreender? Por quê? Eu fiquei desempregado. Aí resolvemos correr atrás. Já Foi bem uma loucura, na verdade, né? Porque o Carlos desempregado, a gente com duas crianças pequenas, né? Natália e Amanda. E aí ele chegou em mim e aí, vamos abrir uma empresa? Do nada? Do nada. Simples assim? Do nada. É Sem, aquele sem negócio planejamento de brasileiro. do empreendedorismo brasileiro. Esse mesmo. E aí eu fui com a cara e a coragem, eu Não assumi. então não tinha estabilidade financeira, nada. Nenhuma. Então não foi uma questão de vamos empreender porque eu estou planejando esse negócio. Foi uma Não necessidade. existiu. Foi. E começou aí nosso desafio, na verdade, né? Foi um desafio, porque eu não conhecia nada, eu conhecia de cuidar de filho, cuidar de marido, né, Carlos? E a gente foi. O Carlos entendia muito, né, de gerador, então era um especialista já na área. Então isso deu uma segurança pra gente, né? Quantos anos você tinha nessa época, lá em 99, quando começou? foi para fazer a conta. A Solange tinha 16. Não, 16 quando nós casamos, 99 vieram pra cá. né? Sim, em 99 eu já tinha 27 anos. Eu já tinha 27 anos. Então o Carlos já tinha uma bagagem já nessa 35. área. Sim. 35. Meu Deus, que loucura, gente. E a família, como é que foi? Apoiou esse negócio? Não, nada, porque é uma loucura, né? Como é que você não sabe fazer nada? Você é dona de casa, como que vai empreender, né? Não tem, na família não existe, não tem. Hoje sim, né? Nós temos alguém na família também que arriscou empreender, mas a gente foi com a cara e a coragem, porque não tinha outra opção, né?
Não tinha opção. E aí aconteceu o quê? Outro filho. Sem planejamento, a empresa começando na cozinha de casa. Foi assim que a TG começou, né? Na cozinha de casa, numa salinha que a gente montou ali, uma mesa. Então, Não tinha conhecimento de nada, Douglas. na parte comercial, na parte Nada. financeira, na Nada. parte estratégica, Nenhuma. foram de fato cara e coragem. Cara e coragem. Como E no todo mundo conhecimento faz técnico hoje. que o Carlos sempre teve, né? E como vocês conquistaram o primeiro cliente? Essa eu quero saber. Essa é Essa, sensacional. essa história é boa. Tem até hoje. O nosso cliente tem até hoje, o nosso primeiro cliente, um condomínio em Alphaville. Foi assim, vamos começar então contando como começou mesmo essa parte administrativa da TG. Certo. Então nós compramos uma máquina de escrever. Já existia o computador, óbvio, né? Mas sem conhecimento nenhum. Tivemos a oportunidade de fazer um curso gratuito com o vereador aqui de São Bernardo do Campo, Minami. E foi eu e o Carlos também aprender, porque a empresa não ia sobreviver só de conhecimento técnico, né? E a gente foi fazer o curso de computação. Quando compramos o computador, um Pentium 100 ainda, né? Usávamos Primeira a primeira máquina da TG e a gente usava como máquina de escrever, literalmente, o computador, porque não tinha conhecimento. Passava fax, era tinha daquela sistema, época, não tinha nada, não tinha sistema. Só usava a caixa de texto ali Não mesmo sabia pra emitir escrever alguma boleto, coisa. a gente não sabia emitir boleto bancário. Então, assim, foi um caminho muito longo, difícil. Batendo de porta em porta. E oferecendo Consegui serviço, ganhar manutenção de geradores. atenção de É assim que vocês começaram. Compramos um celular, porque a gente não tinha também um celular. E não tinha carro também. A gente não tinha carro. E nós adquirimos um Monza verde. Pensa chegar no cliente com Foi o primeiro Monza. carro da Foi o empresa? Foi o primeiro carro. Pensa chegar no cliente com Monza verde, com aquele adesivo de ímã colado na porta, porque a gente acreditava que aquilo impactava negativamente no cliente, né? O Carlos, então, estacionava o carro longe, né? Para não chegar no cliente com Monza verde. O cliente não vê o O carro. cliente não vê o carro. Até ele conhecer realmente o que a TG tinha para oferecer, né? E não era aquele carro que a TG oferecia, mas é o que impressiona, Toda né? a bagagem, né? Sim, que ele tava mas trazendo. é o que realmente impacta no cliente. Tanto que a gente estava com uma venda fechada, e a TG ainda na cozinha de casa. Aí já tinha nascido o terceiro filho, né? A Júlia já tinha nascido. E a proposta fechada, o cliente seguro do conhecimento, um condomínio aqui na Vergueiro ainda. Aqui em São Bernardo do Campo. Aqui em São Bernardo do Campo, o cliente bateu no endereço da TG. Quem sai? A administradora, amamentando a criança. Ele fez assim, Não aqui tem é a quem era no TG. portão. Ah, tá, era isso que eu queria saber. Perdemos o cliente. E aí, desanimaram? Como é que foi? Como foi esse baque do primeiro cliente perdido? Foi triste. A hora porque que o gente cliente olhou achou e falou assim, são vocês a empresa que eu tô... A empresa é eu isso? Estou instalando um grupo gerador num Isso. condomínio. A empresa é isso? E a gente perdeu. Então, assim, foi frustrante, né? Mas o Carlos, assim, eu desanimei muito, mas o Carlos sempre ponta firme, vamos em frente, e batia de porta em porta. Na época, até a gente convidou um amigo, né, para ser sócio. Era um vendedor. Ele fez assim, você é louco, cara, que eu vou bater de porta em porta. Você é louco, vai você arriscar. Eu não quero isso Não pra mim. quero, não quero isso pra mim. Deixa eu fazer um parênteses hoje aqui, né? A TG tem 25 anos de história, né? 80% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham com menos de 10 anos. 20% das empresas que abrem sobrevivem acima dos 10 anos. E para 25 anos, são dados do IBGE, tá, pessoal? Vou até colocar um corte aqui, tá? São dados do IBGE. 25 anos, uma empresa, o histórico no país é 1%. 1%. Saindo um pouco desse negócio da pindaíba, né? Do que foi difícil. Hoje vocês têm 25 anos de mercado e vocês têm participações em outras empresas, é isso mesmo? Sim, temos. A gente tem outra, o Carlos, né, tem participação em outra empresa que trabalha, é focada em eventos. E eu me aventurei na beleza.
Beleza. Então eu fui junto com a Natália, né? A gente Empreendedora. montou. Gostaram do negócio, né? Desde 2020, Desde né? 2020, a gente montou um salão também, um salão de beleza. Então, assim, tá na veia, né? Tá no sangue. E a gente tá aí, assim, foi um caminho muito árduo, sabe? Até os 12 anos, a TG, que era eu e o Carlos, a gente tava à frente, né? E como você disse, né, Douglas, no início, o empreendedor brasileiro que vai sem planejamento, Vai então com a cara e com a cara e a coragem. coragem. Né? E aí o que acontece? O dinheiro entrava na TG, era nosso. Então vocês Essa- misturavam as contas pessoais com as Totalmente. contas da empresa. Então, assim, trabalhava para pagar conta, trabalhava para comer amanhã. Era literalmente isso mesmo. Trabalhava de noite para conseguir a mistura da janta. Isso mesmo. Essa era a realidade de Essa você? era a realidade. Eu acho que é um ponto que é importante que a Natália, inclusive, quer tocar, né? De De gestão financeira. como que é esse negócio. Conta aí pra gente. Não, na verdade, não tinha gestão financeira eficácia, né, na TG. Porque a gente trabalhava muito, e aí vieram já as conquistas, né, as primeiras conquistas. A equipe crescendo, a empresa foi crescendo e sempre entregando o melhor, porque é isso que a gente sempre busca, né? Qualidade. Então, começamos com um colaborador, mas sempre tudo muito certinho, mesmo não tendo conhecimento da administração, porque isso eu não tinha, né, conhecimento da administração, mas a gente já tinha plantado a semente. E vocês Né? assumiram dívidas para começar tudo? Tudo era financiado. O primeiro carro era financiado, o segundo carro foi financiado. Então, assim, eu lembro que o Carlos até brincava, o carnê passa embaixo da porta, porque vinha aqueles carnês, assim, dos carros parcelados. E foi Ia assim, pagando. ia pagando. Mas foi muito difícil. Então, assim, foram 12, 13 anos, né, Carlos? Difícil. Foi. Que a gente não sabia aonde ia chegar, porque a gente não tinha planejamento, então não Nem sabia. processo definido, nada. Nada, literalmente Trabalhavam. nada. Começaram, né? Começamos. Da forma que entrava, a gente se vira. Vamos ganhar um cliente primeiro. Isso. E a carteira foi crescendo. E como o Carlos falou no início, esse primeiro condomínio, número 1, ele é 25 anos, ele é o cliente nosso ainda até hoje. Então, assim, tem muitos clientes que a TG ainda manteve, e foi crescendo, foi aumentando essa carteira de clientes, o nicho, né? A gente foi para outros caminhos também, mas Mas aí até então vocês estão falando só de vocês dois. Né? A empresa começou em 99. Bom, isso aqui virou uma empresa, não tô mais dando conta. E como é que funcionou para os primeiros colaboradores? Como é que começou a entrar uma galera? Como é que vocês foram atrás de um CNPJ para registrar? Tinha sempre isso no foi. passado? Não, Sempre tinha? foi, desde o primeiro dia. A constituição da TG foi em 20 de dezembro de 99. Certo. Foi o dia a data, né, da constituição da TG. Então, assim, sem conhecimento, mas a gente buscou profissionais para auxiliar. Então, já tinha contabilidade, já tinha quem foi orientando, né? E aí a gente foi crescendo com as dificuldades, mas foi enfrentando a dificuldade. Nenhum obstáculo era motivo para a gente falar, não vamos mais. Entendi. Sabia que ia ser difícil, mas a gente foi indo, né? Sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. Atrás do lucro. Para deixar o prejuízo. Para deixar o prejuízo para trás, é isso mesmo. Quem que desenvolveu o logo da TG? Foi Foi você, Carlos? a... Como foi? Como você pensou? Da onde você Não, tirou? Nós fomos uma gráfica, aí eu já estava com a ideia da ATG, né? Que muita gente não sabe, é assistência técnica de geradores. Essa é a Aí- essência. Assistência técnica de geradores. Geradores, isso é ATG. Aí nós fomos numa gráfica, aí eu vi as letras lá, aí fizemos o cartão com ATG em itálico ainda. Na Era época, itálico. E hoje é riscadinho. E ele falava assim, tem que ser cortadinho. Eu falava, qual que é o intuito de ter cortado? Ele falou, é a marca registrada da Para TG. chamar atenção. O G cortadinho? Essa, isso veio da sua cabeça. Foi o que você pediu pro cara da gráfica. Então não teve um design.
Não teve vamos contratar aí Com o passar a dos Incandescente, anos, por exemplo, que é nosso parceiro aqui do podcast. Vamos contratar a Incandescente para fazer o logo da TG. Não, Pois é, saiu do não Carlos. teve, Saiu saiu da do cabeça, Carlos. Claro que depois, com os anos, a gente foi moldando, né, o logo, né, Natália? Você acompanhou essa mudança, né? Foi contratada uma empresa realmente especialista para ir alinhando, tanto que hoje não é mais o itálico, né? É uma letra mais reta, mas foi sucesso o itálico, então, né? Foi Por quanto tempo sucesso. ficou itálico esse logo? Esse logo Uns 15 que foi Ah, criado? uns 15 anos. 15 é. anos. 15 anos. Mudou depois que a Natália entrou. Foi. A Natália a gente conta depois dela. Natália não é pauta agora nesse segundo capítulo, né, do podcast. Meu, que legal. E como que é trabalhar assim em família, cara? Trabalhar com a esposa, trabalhar com os filhos. A gente deu certo seu. desde o começo. Desde o começo? Desde o Ô, começo, Carlos, acho que né? tá passando pano É, aqui, hein? eu também acho, viu? Não, mas deu certo. Não, mas é difícil. É É, difícil? É muito Como que é? Porque assim, difícil. Porque hoje você a realidade de tá muita 24 gente, horas, né? e você tá com 24 horas com a pessoa. Então você tá. Inclusive as meninas, elas reclamavam. Nossa, vocês falam de gerador o dia inteiro, porque sentava na mesa, fazia refeição, falava de gerador. E isso piorou com a entrada da Natália. Porque aí a Natália também falava de gerador. Então pensa, todo mundo. Era a família dos A geradores. gente é a família de geradores. Tomava café, Mas almoçava e jantava falando de falava gerador. de gerador. Mas é difícil, mas é uma relação também. Eu acho que você precisa saber separar as coisas. É bem isso. Porque um casamento não é difícil. Você administrar uma empresa não é difícil. Pensa você administrar uma empresa que mistura, né? Administrar o casamento, administrar a empresa, Sim, e tudo misturado. Levar e o os filho tá problemas de casa pra dentro da pra empresa, dentro né? da Porque empresa. acaba. Misturando, não tem jeito. Não tem jeito, mas a gente conseguiu, né? É, Deu certo, né? e era dentro de casa a empresa. No começo, né? Quantos filhos vocês têm hoje? 4 filhas. 4 filhas. E 2 netas. Duas 2 netas. Então é uma família rodeada de Só dá meninas. De mulheres. Segundo o Carlos, ele sempre teve ouvido muito bom, né? Porque ele fala que ele sabe filtrar muito bem, né? Filtro é bom. Filtro é bom. Posso fazer uma pergunta? Acho que vai marcar, né? Aí depende, né? Eu acho que é... Depende. Não, mas assim, sabe o que acontece? É que hoje, se a gente falar da realidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem isso dentro dele, de querer empreender, de querer vencer na vida, né? Porque nós somos um país que... um país pobre. Então, assim, não tem muita gente de grana. Então, o cara, ele quer empreender, ele quer melhorar, ele quer trazer alguma coisa para a família, quer dar um conforto, né? E hoje, quantas favelas nós temos, quantos bairros pobres nós temos, quanta gente hoje não tem um conforto que a gente queria ter. E vocês vieram disso, né? Vocês Uma são família. pessoas humildes que vieram do interior de São Paulo, não tinham, eram empregados de uma empresa comum, como qualquer outra família padrão, né? E hoje não, hoje vocês construíram uma empresa, vocês têm um conforto. Qual dica vocês dariam para as pessoas que são iguais a vocês, só que lá no passado, lá quando vocês saíram do interior e estão sonhando em querer crescer na vida, que dica vocês dariam para um casal como vocês, só que nos dias de hoje? Tem muita coisa que mudou, né? Muito demais. Muita coisa. Então, assim, eu falo que a persistência, isso é um ponto muito forte, porque não basta só você querer, né? Então, não basta você querer. Não pode desistir. Não pode desistir. Mas estudar, aprender. Isso é muito importante. E tá sempre rodeado de pessoas que agregam. Isso é muito importante, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Não chega. E nesse tempo, como qualquer empresa, né? Como qualquer empresa, passam pessoas parceiras, passam pessoas que agregam realmente. Mas a gente teve muito problema por ser o pai e a mãe. A gente era o pai e a mãe dos colaboradores na empresa, né? Então, isso não era legal.
por ser uma empresa pequena, Familiar, no início? eu acredito que Familiar. por ser uma empresa familiar. E a gente não tinha uma estrutura, nós começamos sem uma estrutura, né? Então a gente foi acolhendo quem entrava, acolhendo quem começava junto, então fazia parte da família. Então, se o colaborador tinha um problema, não tinha um RH para conversar, um psicólogo, Não tinha, Procura o- mas procurava a gente. E aí o que acontece? A gente assumia esse problema do colaborador e abraçava a causa, e aí misturava as coisas. E aí eu acho que impedia o crescimento da empresa. Entendi. Então a dificuldade de separar as coisas, inclusive como casal ainda tinha em relação Eu afetava, aos por mais que a colaboradores. gente ache, né, que deu certo e deu mesmo, né? Sim. Mas tinha os pontos realmente, os momentos que isso interferia e era muito negativo. Então, Mas- voltando um pouquinho para trás. Se a gente pegar hoje um casal que quer empreender, são assalariados, mas tem um sonho de crescer. A ideia, então, seria o quê? Planejamento. Planejamento. Fundamental. Não sair na loucura. Não sei. Você não se arriscaria se fosse hoje? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Me arriscaria, porque eu já me arrisquei. Me arriscaria. Você Mas faria? eu faria de novo. Da mesma forma. Mesmo, eu acho que Talvez com o planejamento chegasse antes no objetivo. sim, isso. Mas faria. Faria de novo. Então, alguns tropeços que talvez não precisariam ter com planejamento. Mas eu acho que faz parte também, Douglas, porque eu acho isso amadurece, isso faz a gente crescer. E você errando, eu acho que muda o seu foco também, né? Porque mesmo que hoje a TG, no patamar que ela tá, né? Onde ela chegou, com a equipe que ela tem, hoje eu e o Carlos, a gente está mais tranquilo em relação a estar à frente, né? De algumas, embora todas as decisões, né, ainda passam pela gente, mas a gente não está à frente diretamente. Mas se não tivesse o planejamento, a gente não chegaria hoje. A concorrência é muito grande hoje, né? O mercado está muito prostituído. E prostituído também, eu acredito. Porque hoje a estrutura que uma empresa tem é uma concorrência desleal. Né? A concorrência com aquele que está na esquina, que não tem a mesma estrutura, que não tem a mesma capacidade técnica, não tem a mesma... o mesmo para oferecer para o cliente que aquele ali da esquina tem, mas a gente concorre de igual para igual, isso é muito difícil, Digamos que porque o cliente quer hoje preço, Entendi. preço. Hoje é o que o cliente visa, né, no mercado. Nem todos, né? Mas ele não busca valor ao que ele tá buscando, né? Então eu acho que isso é difícil empreender, e a gente não tinha essa concorrência tão grande, tinha Não, na dificuldade, época mas a concorrência não era Tá. como hoje. E falando de dificuldade, então, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? E se alguma foi muito grande e marcou vocês? Muito grande. O Carlos sempre gostou do cigarrinho dele, né? Isso é uma coisa que marcou muito a gente. Porque a gente não tinha dinheiro, literalmente, para fazer mercado. Quando foi essa transição, né? De sair, da demissão, Pra abertura da abertura TG. da empresa, né? Então, a gente não tinha plano de saúde, eu engravidei, e aí vai pro SUS fazer parto, Então, assim, foi muito difícil. E o Carlos, e com todo esse estresse que a gente vivia, essa dificuldade, né? Ele precisava fumar mais ainda. Então, ele abria mão do café da manhã nosso, que a Natália acho que lembra disso. Pra Ele fumar um abria cigarro? mão para fumar um cigarro. Ele abria mão do pão dele, o dele, não faltava para as crianças, não falta, mas ele abria mão do pão dele para fumar. Então, assim, era muito difícil. Mas Isso é uma isso- coisa que marcou muito. Mas isso era por conta do quê? Era o estresse, era a preocupação? Era o início mesmo, De ter uma né? esposa, 4 filhas e 5 bocas pra cuidar. Só tínhamos 3 nessa época, né? Porque a 3. Marina ainda... Tá. Mas era difícil, porque Quer uma água, Carlos? Quer uma água? secou Dá a uma A boca Carlos. secou. Isso era uma válvula de escape. Porque pensar, tem que pagar aluguel,
para tratar da família, tudo, e não ter onde ir para arrumar o dinheiro. Inclusive, quando a Júlia estava para nascer, eu, numa empresa aí, eu fiz o trabalho e o parto era R$ 800. Aí eu cobrei R$ 800 para poder fazer o pagar o parto. parto. Cara, Era contado, então. Era O contado. dinheiro era é. contado. Contado. então, eu vou te falar. Teve que ter estômago, né, meu? É, Porque não. foi Assim, fácil. você não tinha a opção de dar errado. Não. Dar errado, o negócio não era uma opção. Não podia. Tinha Se que desse dar errado, era o fim de tudo. tudo, era fim de tudo. Aí né? você se via com uma esposa, 3 filhas 3 filhos, e morava de aluguel. de aluguel. E uma ainda. empresa nas costas E dívidas, carro? né? e dívida. dívidas. Era o que tinha. E o carro financiado ainda. Mas era o Monza, pensa no Monza Monzão, velho, porque era um Monza velho, financiado também. É. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Então eu acho que a dedicação, né? Persistência. A persistência para acreditar de fato que a empresa vai dar certo, eu acho que foi o segredo do negócio. Assim, todos os dias, né? A disciplina. Não, nós vamos ter que E acordar. a transparência também, correr sabe, atrás, Douglas? Porque era isso que a gente andar. mostrava para o cliente. Uhum. Quantos funcionários? É o Carlos. O Vocês nunca Carlos esconderam é- isso dos clientes? Não. Olha, eu que coloco a mão na massa, eu te atendo, venho aqui. Eu faço orçamento, É. eu pago a conta, Mas teve uma eu vez emito eu o boleto. Cobrava o escanteio e corria pra cabecear, Mas eu era vou- mais ou menos eu essa, vou né? contar uma história muito engraçada, que aí você perguntou se a gente escondia isso, nunca escondeu, sempre foi de muita clareza com o cliente. Mas uma vez apareceu na nossa carteira o Banco HSBC. Meu Deus! E como ele apareceu? ATG, indicação. Indicação, olha a ATG, o Carlos vem aqui e vem fazer o levantamento, né? O Carlos foi. O engenheiro do HSBC, acho que nem existe mais esse banco, né? O HSBC acho que nem existe mais. Eu acho que no Brasil não. Não, né? Uhum. Aí o Carlos foi lá, fez o cliente, nossa, é essa empresa que eu quero, mas eu quero uma reunião. Putz, como é que vai fazer uma reunião com 2 pessoas? Aí começou o contato, né, por telefone. Aí eu queria falar com vendas. Ah, o Luiz atendia. Porque aí o Carlos era o Luiz, então ele passava. Chegou a acontecer isso? Chegou a acontecer. Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz de Vendas. Quer falar com os financeiros? Isso. Só um minuto. Então, você tá falando agora com o Carlos, eu sou do financeiro, Mas e aí, assim no funcionou. dia da reunião, a reunião presencial, os engenheiros queriam o Luiz de vendas, queria a Solange do financeiro, O Carlos da tinha a engenharia. Cláudia também, Jesus. o Carlos da engenharia. E isso aconteceu, a reunião aconteceu. E o cliente? Os nossos amigos, parceiros, que eram concorrentes, né, mas eram concorrentes parceiros, participaram da reunião. Cada um foi representar um pessoa departamento. da TG. E o fechamento aconteceu, né? Vocês venderam? Aconteceu. Foi uma instalação. Fechamos contrato Foi um com o Banco projeto. HSBC. E vocês Tá certo. contaram com parcerias, então? Como era a ATG em relação à concorrência na época que vocês começaram? Não existia concorrência, na verdade. Os concorrentes eram muito parceiros, porque a gente sempre foi muito leal também. Então essa lealdade acontecia, era recíproca, sabe? Concorrente e amigos. Né? Amigos. Então, e a gente foi assim, a gente dava um suporte para quem precisava e a gente também era atendido numa necessidade, né? Então, é uma longa história. Tem Cara, muito- é muito curioso, né? Muito. Não é fácil quem olha a você história querer empreender e hoje. fazer um não, negócio dar certo, quem né? olha a TG hoje, como a gente olha qualquer outra empresa, né? Ninguém conhece o que tem por trás disso. Ninguém sabe. Ninguém imagina, né? E se a Que gente tem falar uma de... família que. Se a gente falar das vitórias, né? O Carlos geriu a empresa e você por 15 anos, é isso? 14 anos. 17. À frente de 99 17 até 2015. até 2015. Isso. E qual foi, assim, a vitória nesse período? Vocês falaram, nossa, essa a gente acertou A na vitó- caixa, sabe? Aquele gol no ângulo. Então, a vitória era ver a nossa carteira de clientes crescendo. Os clientes, sabe, a gente Mês a mês. fidelizando mês a mês, isso foi aumentando.
Só que assim, a gente não ia, a gente só trabalhava. Não tinha a visão de como a empresa ia expandir, né? E então a gente não buscava aperfeiçoar conhecimento, era só mão na massa. Tanto que a gente achava que se a gente viajasse, se a gente tirava férias, a empresa ia quebrar. Então, nesse período de 17 anos, vocês nunca tinham se Férias. ausentado da TG? Nunca. Nunca? 24 horas por dia vocês eram ATG, viviam ATG. Só viajava de feriado prolongado. Mas às vezes acontecia de você sair do interior, a gente ia pro interior, o Carlos pegava o carro para vir fazer um atendimento. 400 quilômetros daqui a gente tava e o Carlos saía de lá para fazer um atendimento aqui. Então deixa eu fazer um adendo aqui. A ATG Geradores é uma empresa hoje de manutenção e locação de geradores, Isso, certo? certo. Essa é a empresa. Só que quando você fecha um contrato de manutenção preventiva do equipamento, o cliente ele acaba ganhando um funcionário 365 dias por ano, 24 horas por dia, não é isso? 24 Então, por horas. exemplo, se o equipamento do cliente vier a dar algum problema, ele tem assistência 24 horas. 24 horas. E quem fazia essa assistência? O Carlos. Carlos. Então esse é o motivo dos 17 anos você não sai de perto da empresa. 17 anos. 17 anos, né? E quando saía e precisava, Ah, voltava correndo. Tá, voltava correndo. Voltava correndo. Mesmo você chegou a ter outros funcionários na parte operacional nessa época? Tinha, a gente já Tivemos, tinha uma mas- equipe, né? E mesmo assim Mas você assim- não saía de perto. Não, às vezes tinha clientes que, para atender, que os funcionários não tinham o conhecimento, aí eu voltava para poder fazer o atendimento. Então você também era responsável pelo treinamento da equipe. Também Sim, sim. a gente pegava, era repositor de mercado e E treina. ensinava ele a Treinava. trabalhar. E treinava. O cara era marceneiro, vinha pra cá, eu ensinava ele a Professor de trabalhar. espanhol. Tinha um que estava precisando, era professor de espanhol. Quero trabalhar, tenho Quero trabalhar. vontade. Não, Carlos, vamos treinar, então. Só que esse não foi pra frente, porque na primeira, ele chegou perto do gerador, caiu uma chave ali, ele laçou a chave assim, de medo de tomar choque. O Carlos falou, esse eu não vou conseguir treinar. Esse não dá. Gerador parado. Não tem perfil nem as Não competências tem, que eu não, preciso. Esse não teve jeito, Isso Carlos. não teve jeito. Infelizmente teve que procurar alguns alunos para dar aula espanhol. E assim, eu era o RH também, né? Quando acontecia, eu não tinha experiência, e como eu falei, a gente era o pai e mãe dos colaboradores. Então, aquele paizão, a família. Então, você acolhe. Uma semana para eu demitir um colaborador. E aí, a contabilidade mandava a carta de demissão, aviso, né? Chegava no dia, nossa, eu tinha até dor de barriga. Passava mal? Passava mal. Eu Não falava, demitia. ai, não. Já teve? Aí muitas vezes. Não vou demitir acontecia- mais. Não consigo. Não, Porque não não tem conseguia, como. porque eu não conseguia, não tinha A coragem. pessoa não tem competência, mas tudo bem, vai ficar. Quando eu decidi, ele chegou, ele fez assim, eu queria conversar com você. Eu falei, pronto, vai pedir a conta, né? Uhum. Ele fez assim, nossa, ontem deu um curto na minha casa, pegou fogo, nossa, eu precisava de um dinheiro. O funcionário que eu ia demitir, eu emprestei dinheiro, porque Ainda teve que ficar lá um aí tempo. teve que ficar um ajudar, tempo. Então, foi assim, né, a nossa história. Mas assim, eu não faria diferente lá atrás, né? Hoje isso é impossível. Hoje você não sobre... Uma empresa administrada da forma que lá atrás a gente fazia, não sobrevive. Eu acho que Hoje em é- dia você tem essa... Seria a sua percepção. Sim, Fazer não o que você fez lá no comecinho da TG, da empresa. hoje Fazer não hoje daria certo. seria um problema. Seria um problema. Então, não façam isso, gente. Não faço. Se planejem primeiro. Tem muito curso online gratuito, né? Tem muita aula. Antigamente a gente não tinha Mas a gente acesso buscou também, à informação. sim, Era mais difícil. Não é que não era. tinha. Isso, Era muito mas- difícil. Não tinha é, internet, é. não tinha curso online gratuito, não tinha o YouTube, não tinha um monte de plataforma por aí, né?
Então hoje Mas você hoje, indica. com todas essas informações, se não tiver planejamento, não Não dá vai, certo. O risco é muito grande. E se não se dedicar, né, Sim. gente? Porque a dedicação, acho que é tudo, Mas né? sabe o que eu acredito? Que assim, as pessoas têm têm uma ideia de empreender também, tem isso. Tem a vontade de, né, de crescer, de ser bem sucedido, mas tem a ideia também, tem aquela visão de que o empresário ganha muito, né? Não trabalha, porque eu sou dono, eu não trabalho muito, pelo contrário. É o que mais trabalha, É o que né? mais trabalha. É, a realidade é bem Literalmente, diferente É bem aqui. diferente. Então, eu aconselho, então, e conhecer um pouco, né, das empresas, das histórias. Existem histórias bem-sucedidas, realmente, né, que já conhecem e são muito bem-sucedidas, mas é a minoria, né? A gente sabe que é a minoria. A gente sabe. Sim, como o Douglas falou, é 1% que chegam aos 1%. 25 anos. 1%, gente, é muita coisa, né? Se a gente pegar aí a quantidade de empresas que abrem hoje em dia, no país é um absurdo, né? E inovar E quantas também, né? permanecem? E quantas permanecem, Eu acho que você buscar o diferencial também, porque o mesmo tem, né? Tem em todo lugar. O mesmo tem em todo lugar. Deixa eu fazer outra pergunta. A empresa começou a dar certo. Pô, vocês ficaram trabalhando, lutando, a empresa foi crescendo. Como foi conquistar o primeiro imóvel? Como as coisas foram dando certo? Vocês falaram, nossa, tamo trabalhando pra caramba, tamo dando o nosso máximo, só que a gente agora começou a colher os frutos. Quando começou? Olha, 15 anos depois que nós compramos 15 a casa. anos foi a primeira casa, o primeiro imóvel, Depois né? de 15 anos que a empresa abriu? Isso. Mas Financiada. a galera Mas que não tinha financia- desistido já. mas Por isso que fecha as financiada. empresas, meu. Mas financiada também. Financiada. Financiamos. 15 anos depois. Depois. Mas assim, como a gente sempre teve o pé no chão, mas também sempre com coragem para arriscar. Compramos o primeiro imóvel, 4 anos do primeiro imóvel, a gente resolveu dar mais um passo. Como assim? Dá mais um passo. Compramos outro imóvel. Como? Financiado. Né? Terminaram Já de pagar tinha um um para comprar financiamento. Já outro. tinha um financiamento. Não, já Era um segundo imóvel? Era um segundo imóvel financiado. Então vocês acabaram tendo dois. 2 imóveis. Só que... Financiando. Financiando. Não pagaram nenhum, já estavam em outro. Não, mas Banco aí... banco deu crédito. Mas Vamos aí... nessa, tem crédito lá. Quando o vamos banco nessa. ligava, então, olha, Carlos, fiz uma consulta aqui, tem disponível X. Vamos lá, bora Vamos lá, então. Se tá disponível, vamos gastar. Rápido, tá. Taxa, pega Esse é o tudo. segredo do sucesso. O Carlos tinha ideia, ele vinha falar comigo, que a gente nunca fez nada, né? Sem um consultar o outro. E eu acho que isso é muito importante em qualquer situação, até numa empresa, né? Sim. Você Sim, não não toma tem jeito. nenhuma decisão sozinho. Mas ele tinha ideia, eu topava. E quando era o contrário, eu vinha com umas ideias malucas também, e o Carlos falava, e aí, o que você acha? Eu perguntava pra ele, ele falava, vamos, tô dentro. E a Não é gente fácil, ia. né, tomar Então, assim, decisões, arriscava. né? Não, mas eu tinha alguém do lado, e ele Tem também. crédito. Muito parceiro, Muito né? parceiro. Crédito, muito vamos lá. parceiro. A gente hoje nós estamos administrando a empresa para vocês, né? Então assim, claro que a gente não toma nenhuma decisão que vá trazer uma grande revolução sem consultar os conselheiros, Sim. que hoje vocês se colocam como conselheiros, né? Isso. E eu e a Natália, a gente brincar muito, né? Que é difícil você tomar uma decisão, porque a gente... Hoje nós não temos quem consultar, né? Quanto mais você cresce numa empresa, mais fica difícil você dividir algum problema com alguém, ou dividir ou tentar trazer uma sugestão de alguém. Então, eu tô na parte de operações, ela tá na parte administrativa, mas, vem um monte de bucha. Sim. E aí você fala, como é que eu vou tomar essa decisão sozinho? Pô, dá uma dica aqui, o que eu faço? Eu tô com um BO danado, tô pensando em fazer isso e aquilo. E aí dividir a decisão, a tomada de decisão, né? Fica mais leve, né? Ajuda muito, não Fica ajuda? mais leve, ajuda muito. E é isso que a gente fazia. Dividia os problemas, dividia as ideias, né? E colhia o resultado. Nem sempre era positivo. E né? vocês ficaram à frente da ATG até
Quando? Como foi? Um pouco antes do Carlos, a gente vai falar também um pouquinho, né? Depois do acidente do Carlos. Vamos. Numa outra oportunidade. Mas quando o Carlos sofreu o acidente, a Natália já trabalhava com a gente. Né? Já trabalhava há algum tempo, uns 4 anos, né, Natália? Isso. Já trabalhava. Embora a Natália já tinha passado também lá na TG, né? Vou contar uma historinha. Deixa pro próximo episódio. Deixa pro próximo. Não, conta agora, eu quero saber desse negócio aí. A Natália tinha se aventurado. Eu falei, bom, precisa conhecer. Em algum lugar precisa trabalhar. E naquela época, 14 anos. E na empresa familiar, né? Na empresa dos pais. Então eu falei, Natália, vem aqui. Vamos trabalhar com a Vamos mamãe, trabalhar com a o gente papai. lá. Quer ganhar um dinheirinho. E ela foi. Começou a trabalhar lá com a gente. Mas foi demitida com 1 mês. Caramba! 1 mês ela foi demitida. Natália. Não durou nada. Não passou nem na Não passou nem na experiência. Não passou na experiência. Mas é que a Natália, ela já tinha uma visão empreendedora. Mas ela já quis sentar na cadeira da direção. Então, Já assim, queria começar lá em já cima, queria já. começar lá em cima. E aí foi demitida, né, Natália? Meu, você não sabe onde eu vim, ô, Natália. Comecei lá embaixo, tinha Não, um você com Monza, 14 anos. batia de porta em porta, você quer sentar aqui no meu lugar, assim não dá. Não dá, né? Não deu certo. Mas aí depois ela foi fazer outras coisas, né? Foi estudar, acabou a faculdade. Não, minto. A Natália foi se aventurar numa outra faculdade, né? Que depois ela vai contar a história dela. E não deu certo, não gostou e foi fazer a administração. E veio trabalhar com a gente. Na verdade, você veio trabalhar Sem começar a sem faculdade. começar a faculdade, Isso. né? E assim, só que aí a gente começou direito. A Natália começou onde? Telefonista, né, cara? Recepção da empresa. Recepção da empresa. Você Então quer vai começar, vai Foi com começar essa por onde? condição, né? Foi. Você vai começar e vai conhecer todos os processos. Mas você acha que isso Que é para quem hoje também tem uma empresa e muitas empresas no país são familiares e tem muitos pais que colocam os filhos para trabalhar. Sim, Isso é sim. normal, eu acho que tem que ser assim, né? Porque a gente tem que ter a sucessão, tem que Sim, ter sim. o crescimento das empresas, mas da forma que vocês fizeram na segunda vez, colocar a filha de vocês para começar de baixo. Você acha que Foi valeu a pena? fundamental. Foi fundamental porque, como a gente já começamos sem ninguém, nós conhecíamos todos os departamentos da empresa. E como é que você vai cuidar de uma empresa se você não conhece nenhum, né? Todos, na verdade. Se você não conhece todos os departamentos, todos os setores. Então, isso foi muito importante. A Natália passou no RH, e ela foi se identificando também, né? Com o que ela gostava, Com o que ela com o que gostava, ela tinha... mas chegou a hora dela, gosta ou não gosta, ela vai cuidar de tudo, né? Eu lembro E- que na época que eu entrei na TG, né? Eu A comecei a primeira faculdade. Não, a segunda. Com 18 anos. A segunda vez, durante a faculdade, né? Eu não gostava de falar que eu trabalhava com os meus pais. Não gostava? Não, porque todo mundo que tava ali na minha sala, eu trabalho com meu pai. De boa. Então é de boa. Eu falava, gente, mas não é de boa. Eu trabalho com os meus pais, não é nada de boa. E ralo pra caramba. Eu tenho que atender telefone, eu tenho que arquivar planilha, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu falava, não é nada de boa. Então assim, eu nem gostava de contar que eu trabalhava com ele. E você contava o quê? Trabalho numa empresa de gerador. Era o que você falava? De quem era, não importa. Mas eu Mas não... tinha suas responsabilidades. Muito já. Mas a gente ainda à frente. Uhum. E ela falava, olha, aí ela falava pra gente, mãe, pai, né, tem que mudar algumas coisas. A tecnologia tá aí, né, para auxiliar, a gente precisa implantar sistemas. E a gente falava assim, não. E estava tudo onde? Na nossa cabeça. 100%. 100% na nossa cabeça. E achava que a empresa era possível ela crescer mais ainda Daquela forma que estava. daquela forma que Sem estava. processos definidos. E foi uma sem- briga grande. Foi A Natália foi muito persistente também. Porque ela trazia ideias, a gente falava, não vai dar certo. Aqui não funciona. Aqui não funciona. Aqui funciona bloquinho de papel e caneta. Tá funcionando há 15 anos, né? 16 anos. Você é louca? Quer vir trazer isso aqui? Você acha que eu vou colocar um E a gente não processo aqui permitia, para né? funcionar? Até que veio a virada de chave, né? Qual virada de chave? O acidente do Carlos. Não estava indo tão bem. Por quê? Como a gente não tinha... O planejamento nunca existiu, né, Douglas? Principalmente na parte financeira. Então, como a gente falou lá atrás, no início, era tudo misturado.
pessoal, o corporativo. A gente ia no supermercado com o cartão corporativo da empresa. Fazia despesa, Passa passa aí. cartão. Por quê? Porque na conta da empresa tinha. E eu acho E por mais que seja engraçado, isso é a realidade de muitas empresas Sim. ainda hoje, com tanta Demais. informação. Então, talvez esse seja o motivo da maioria quebrar, né? Não conseguir ir adiante, porque saber não saber diferenciar separar o as que é coisas. físico e é Quando jurídico, a né? Natália realmente estava à frente, ela fez assim, vamos fazer uma reunião, a partir de hoje vocês vão ter um salário. Eu falei, como assim, menina? Você é louca? Vai dar um salário pro Tirou dono o da cartão. empresa? O cartão Tirou o corporativo, cartão. a partir de hoje, fica aqui dentro da empresa. Eu falei, vai começar a mandar? Como assim? Quer mandar na empresa? Com 18 Queria? anos. Com 18 anos! Então, assim, foi difícil. Foi um baque. Mas a gente resolveu entregar e acreditar. Por quê? Porque ela gostava do que ela estava fazendo. Ela foi estudar, ela foi fazia curso, ela fez pós, ela fez, né? Então assim, a gente percebia que ela tinha sangue nos olhos de ver realmente a empresa crescer, aquilo, né? Ela via um futuro gigante para a TG. E a gente confiou. Eu acho que eu Deixou. tinha a TG como um sonho. Então, quando a TG era um sonho de vocês lá atrás, em 99. E eu cresci dentro da TG. Então, desde os 6 anos aí, eu tava dentro da cozinha com vocês, fazendo orçamento. Então, eu acho que eu tinha a TG como um sonho também. Por isso que eu tinha sangue nos olhos, como você falou, sabe? Por isso, porque era um sonho meu também. E eu não queria, e eu queria fazer dar certo, não tinha opção também. Mas a gente tentou outra filha também. A terceira, Uhum. Deus que me perdoe, segurar a pasta, a Natália vai mandar, a Natália não sei o quê. Natália mandou embora. A Natália Aí mandou fui embora. eu que mandei Você mentiu? embora. É. Então, assim, não gosta, né? E aí cada um seguiu o seu caminho, foram por áreas, para áreas completamente diferentes, mas eu acredito que não foi só... nunca a Natália entrou na TG porque era obrigada, ou porque todo mundo sempre teve a livre escolha, né? Vai fazer o que gosta, vai fazer o que quer. E a Natália gostava mesmo, ela se apaixonou pela... Eu amava, eu amo, eu falo que eu sou fã da TG. Eu sou fã, sou a fã número 1 da TG. E aí, conta um pouco mais. Empresa voando, tudo funcionando. Pelo Então, que mas consta nos autos aqui da entrevista, a Natália já estava trabalhando na empresa, Já estava, mas Já. não estava à frente, né? Mas já Sim. queria mudar, já queria implantar já estava algumas dando coisas. ideias, já Sim. estava implementando algumas coisas, vocês começaram a aceitar e a empresa estava começando a ter uma cara de empresa, de fato. Sim, mas ela pegou a empresa, Douglas, no vermelho. A empresa, a Natália conseguiu tirar a Natália com a equipe, que foi, né? Porque quando eu falo a Natália, porque aí ela ficou à frente da empresa. Sim. Mas ela foi alinhando, foi implantando, foi. Então foi assim, uma luta de mais de 3 anos, né? Para tirar a De empresa 2011 do a vermelho. 2014, a gente 2011 a 2014. Sim. estava empenhado a virar a chave Isso, da a virar a TG. chave, e foi aí que a gente entregou mesmo, né? E a gente entregou, confiou e foi uma luta, uma caminhada difícil também, né? Então como é que você tira uma empresa Do vermelho, do vermelho, a família com financiamento para pagar. financiamento, e no vermelho também, porque a gente vivia no vermelho, né, Carlos? Então a gente decidiu entregar e confiar mesmo. Então a gestão Foi financeira acontecendo. nunca foi o forte de vocês. Nunca. Meu forte sempre foi vender, né? Sempre gostou de vender. Sempre gostei de vender, mas foi aumentando, né? A gente começou a contratar vendedores, mas eu sempre estava à frente do financeiro, do RH, embora eu gostava muito de vender. Mas eu não queria entregar para ninguém. Você era centralizadora. Centralizadora, isso mesmo. Eu não entregava. Então eu achava que eu estava fazendo certo, porque mesmo no vermelho, mas a empresa está aí. E a dificuldade de quem é centralizador é de delegar, né? Enquanto a gente não delega, a empresa não cresce. Não cresce. Não adianta. Até essa semana em um curso que eu fiz, tinha uma frase lá, né? Se você tá na operação, quem tá pensando na empresa crescer? E é exatamente isso que a gente isso. Se a fazia. gente não delegar, se a gente não entregar, não confiar nos colaboradores, em quem tá ali junto com a gente, porque é uma equipe, a empresa não vai pra frente. Então tem que entregar e Confiar, né? confiar. Estando alinhado no objetivo, né? Sim. Todo mundo chega. Legal? Vou fazer uma pergunta aqui.
Vocês Quantas estavam, perguntas, quantas vocês perguntas. estavam trabalhando, tudo bem? Pelo que eu entendi, vocês foram tirar um fim de semana de folga. Na verdade, não foi nem um final de semana de folga. O que A gente aconteceu? foi para um casamento, né? Pro interior. Douglas, vamos deixar esse assunto pro segundo episódio? Eu acho que é. Ai, Eu acho que tá é. bom, então. Esse daqui já se prolongou demais. Vamos eu acho que deixar é esse isso aí. aí. Acho que isso aqui vai ficar com uma um gostinho de quero mais pro próximo ATG Cast, não vai não? Então tá bom, eu conto no próximo, então, Então né? tá bom. Tá bom. Gente, obrigada pra quem ficou com a gente até aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Até o próximo ATG Cast e a gente vai se falando.